E aí, minha gente, tudo certo? Vamos seguir aqui. Nós temos mais um estudo para a gente comentar. É sobre a ruptura de fundão que ocorreu em Mariana, Minas Gerais. Esse também foi assim uma ruptura que impactou muito, né? Foi muito preocupante. Teve um impacto ambiental gigantesco. E assim, poderia ter sido pior ainda, porque do lado de Fundão tá aqui mais ou menos. Do lado nós temos Germano, que é uma barragem gigantesca e tem alguns diques, cela, que conectam as duas estruturas. E esses diques poderiam ter se rompido. É, Foi possível realizar aí reforços, né? Então a equipe lá teve méritos nisso aí, né? Em conseguir reforçar a tempo disso aqui não romper e levar também essa outra barragem junto. Bom, mas mesmo assim teve impactos, né? E vamos ver aqui o que leva uma estrutura dessa a se romper e gerar tantos impactos dessa maneira. Bom, a gente vai começar aqui no estudo de alternativas, tá? Primeiro detalhe, né? Tinham aqui duas possibilidades de se construir a estrutura. A primeira aqui, alternativa na figura aqui 2.3, né? É uma estrutura alteada em linha de centro com rejeitos arenosos compactados a jusante, com praias de rejeito com uma espessura e comprimento de 200 metros e depois os rejeitos mais finos, né? Conhecidos aí como slimes. Só que essa alternativa não foi escolhida. A escolhida foi alteamento a montante, que é esse caso aqui, praia de rejeito também de 200 metros e na frente aqui o rejeito fino. Tá? Então essa aqui, essa proposta, esse conceito que, que deu sequência. A gente tem também, além, né, do método construtivo, que foi a montante, que é um problema, inclusive hoje em dia está proibido aqui no Brasil, mas teve outras questões, como por exemplo galerias. Aqui nós estamos vendo, tinha uma galeria de drenagem desse lado e outra aqui. São galerias de concreto, diâmetro de 2 metros, que se estendiam. E estruturas enterradas embaixo de barragens, né, obras de arte no geral, é um problema, porque essas estruturas são de um porte muito grande, com o tempo elas têm recalques, e esses recalques acabam comprometendo essas galerias, elas acabam se deformando e até rompendo. Então a ruptura de uma galeria dessa embaixo da estrutura é um problema. Né? E aí a gente vai ver mais para frente que houve um recuo da estrutura, ou seja, não seguiu o projeto original, os taludes aqui foram recuados para não sobreporem a essa galeria. E aí tentou-se resolver uma questão, mas acabou comprometendo, gerando outro problema. Né? Ao longo da vida dessa estrutura, nós podemos citar também algumas questões. Por exemplo, teve um acidente, não foi bem um acidente, né, mas uma anomalia grave de piping. Essa foto aqui ocorreu em 2009, teve um plano emergencial para conter, porque senão a estrutura iria romper. Baixou-se rapidamente o nível do reservatório, construiu uma berma de reforço e provisões foram feitas, né? Caso rompesse, tem outra barragem em Santarém que poderia segurar a parte aí dos rejeitos. E depois, com algumas investigações, verificou-se que existiam falhas de construção tanto dos drenos quanto dos filtros. Ou seja, não tinha uma drenagem adequada e essa parte mais baixa estava toda, vamos dizer, saturada. Né? Teve uma medida que foi realizada que foi construir um colchão drenante.
nessa elevação 826. E depois continuou o alteamento da estrutura. Então esse colchão aqui ele ajuda a manter a drenagem, mas essa parte aqui a gente já sabe que permaneceu toda saturada, né? Então está aqui o colchão drenante que foi construído, né? Atrás do DIC 1. E aí, como eu comentei com vocês, né, houve uma questão de um recuo do DIC. Então reparem, essa parte aqui ó, foi um recuo, foi uma alteração da crista que ocorreu, né, procurando sair da galeria, só que aí tinha um detalhe. Tá vendo aqui? Isso aqui é as leituras das praias, que medem aquela espessura de material arenoso, que tinha que ter pelo menos 200 metros, conforme o projeto. Mas olhando aqui, tem alguns locais que está aqui, ó, uns 60 metros, várias leituras mostrando que a praia está com 100 e poucos metros. Né? Então, grande parte dessa praia ela estava com um comprimento menor do que o de projeto. E aí o que acontece? Você tem uma praia mais curta e ainda faz um recuo, significa que os seus diques de alteamento você construiu em cima dos rejeitos finos, né? Que aí não tem sustentação praticamente nenhuma. Então isso aí foi um ponto bem crítico, né? Inclusive começou a se ver já anomalias, que em 2014 já tinha se verificado várias trincas nessa parte. Tá vendo? Aqui o talude deveria seguir aqui, e aí teve esse recuo aqui na ombreira esquerda. E aí várias trincas surgiram. Dessa vez foi possível construir uma berma e evitar a ruptura, né? Mas olha só, tamanho de trinca, saturação. Então foi algo bem crítico, né? Que foi observado, olha só, 2014. E aí vamos ver aqui como que ficou essa estrutura. Reparem aqui o recuo que teve, né? E essa parte aqui foi necessária de ter aquele reforço que a gente comentou em 2014. No entanto, em 2016 se verificou alguns, né, tremores, né, principalmente por explosões na mina para desmonte de rocha. E verificou-se que houveram também alguns terremotos, relativamente pequenos, mas houveram. Isso aqui foi praticamente no dia da ruptura. Tá vendo? A ruptura ocorreu aqui às 3h45, às 2 horas teve uma ruptura, um terremoto. Agora sim, qual a causa desse terremoto? Né? Será que foi o desmonte rocha? Mas o desmonte rocha foi 1 hora antes. Será que isso aqui já não era o início da própria ruptura? Né? Mas de qualquer maneira pode ser que foi um gatilho. Tá? Então isso aqui provavelmente foi um gatilho. Não foi assim, não se bateu o martelo se realmente foi isso, mas a estrutura já estava muito fragilizada. Principalmente essa parte aqui, com fatores de segurança realmente muito baixos, uma condição não drenada. E aí outro detalhe, se acreditava que a estrutura ela estava se comportando numa condição drenada. Só que a questão tudo bem, ela pode estar numa condição drenada, mas um pequeno gatilho pode mudar de uma condição drenada para uma condição não drenada, que foi o que ocorreu. Reparem aqui, primeiro se observou que tinha água suja saindo do colchão drenante e verificou-se algumas trincas. Em seguida, esse platô aqui ele movimentou. Tiveram várias deformações, né, no talude e trincas aqui na parte de cima. Então essa foi a sequência das rupturas.
Então, reparem, estava dessa maneira e em pouco tempo, após a ruptura, um volume enorme de se movimentou. Olhando aqui um ensaio triaxial, a trajetória de tensões do rejeito, a gente pode observar que ele tem um comportamento não drenado, né? Ele até ganha um pouco de resistência inicialmente, só que depois ele perde significativamente. Se for uma condição lenta, ele pode ir drenando, né? Ele nem ganha resistência, ele vai deformando, provavelmente foi isso que ocorreu, foram ocorrendo pequenas deformações, até chegar aqui no critério de ruptura, e aí ele perde resistência significativamente. Isso aqui é característico de liquefação, a resistência vem aqui para baixo. E aí por isso aquele volume enorme de material que movimentou como se fosse realmente um fluido, né? Como não tem resistência, esse cisalhamento vai se comportar como um fluido. Os ensaios de campo mostraram o seguinte, ó. Aqui o Soil Behavior Type Chart, né, de Robertson, mostrando que o rejeito era praticamente todo contrátil. Quando está abaixo dessa linha, que tem igual, seria CD igual a 70, ele é um material contrátil, né? E também, quando a gente verifica o parâmetro de estado, reparem aqui, onde é maior que menos 0,05, esse material é contrátil. Então reparem que nos ensaios realizados, praticamente todo o material está vermelho, mostrando que está acima de menos 0,05, material contrátil. Ou seja, ali estava estocado material extremamente contrátil e saturado, já que nós vimos que tinha problemas na drenagem interna da estrutura. Teve os agravantes, né, como nós comentamos. Aqui a gente está vendo essas lamas, né, slimes, e essas lamas elas avançaram ali na ombreira esquerda. Então, quando a gente avalia aqui o recuo na ombreira esquerda, o que acontece? A gente vê que tinham camadas de material muito fino, né, mole, embaixo desse alteamento. Ou seja, a fundação aqui estava muito frágil. E aí você tinha ali materiais muito fluidos, né, recebendo pressões cada vez maiores, porque aqui, ó, 2013 teve esse alteamento, 2014 subiu um pouco mais, até se verificou algumas trincas, se conseguiu reverter, fez um reforço, depois em 2015 subiu ainda mais, ou seja, material fino, contrátil e com cargas cada vez maiores. O que aconteceu? Esse material foi adensando, e o que aconteceu? À medida que ele adensava, né, ele se espalhava, e esse material arenoso ele foi ficando desconfinado. Provavelmente esse foi o principal mecanismo. Um material que adensou muito e o outro arenoso que se desconfinou. E o material desconfinado, isso aí provavelmente foi o que levou a estrutura, né, a perder seu fator de segurança e aí ficar aguardando simplesmente um pequeno gatilho, ou seja, é uma estrutura que a qualquer momento poderia romper. Olha só o fator de segurança como que estava sendo avaliado, né? Nível freático aqui em cima, parâmetros efetivos. Fator de segurança 1,91. Isso aqui tá ótimo, né? No entanto, quando se considera parâmetros não drenados de pico, olha o fator de segurança, fica abaixo de 1. Então, essa análise aqui foi realizada pelo professor Morgenstern quando ele fez a avaliação da estrutura, né? E realmente o fator de segurança estava muito baixo.
E aí, rompendo, impacto gigante, né? Logo abaixo ali tinha uma comunidade, Bento Rodrigues, né? As pessoas que estiveram lá perderam, né, suas coisas, etc. E impacto nos recursos hídricos, em torno aí de mais de 600 quilômetros de locais, né, que foram contaminados, várias cidades ficaram sem água, fauna que morreu e assim por diante. Então, assim, é uma questão geotécnica, né, pessoal, que não foi verificado. Tinha esse entendimento, né, que a estrutura se comportava numa condição drenada, mas aí tem a questão dos gatilhos, né? Então foi lá um micro gatilho, a barragem veio abaixo. Se tivesse realizado as análises não drenadas, provavelmente teria tomado as ações previamente, evitado isso aí. Então isso aí, temos mais estudos de caso para a gente ver, tá? O próximo aqui vai ser de Brumadinho. Até mais.